Olá a todos! Sejam bem-vindos ao segundo Conatedu. Eu sou o Otávio Neto, o fundador do Mediação Online e idealizador do Conatedu, o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação, que está em sua segunda edição. É um enorme prazer estar aqui hoje entrevistando o professor José Pacheco. José Pacheco é mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em Portugal. Especialista em música e alfabetização. É fundador da Escola da Ponte, em Portugal, referência mundial de sucesso em inovação pedagógica, o que lhe deu o título de notório especialista. Foi membro do Conselho Nacional de Educação de Portugal, coordenador do Educação para Todos, projeto de 2011 a 2004, desenvolvido pelo Instituto Paulo Freire. Coordenador do projeto Fazer a Ponte, realizado na Escola da Ponte de 1976 a 2004. Projeto que o levou a ganhar vários prêmios, entre eles Excelência Acadêmica, Prêmio da Fundação Engenheiro Antônio Almeida, Comenda da Ordem da Instrução Pública e experiências inovadoras no ensino. Em 2007 adotou o Brasil como mátria. Desde então vem rodando o país, mobilizando professores, educadores, estudantes, crianças, jovens e entusiastas da educação que acreditam na transformação democrática por meio da educação, da integração comunitária e das artes. É indutor de mais de 100 projetos para uma nova educação no Brasil e colaborador voluntário no projeto Âncora, uma ONG em Cotia, São Paulo, que segue o mesmo modelo de ensino da Escola da Ponte. É sócio e diretor pedagógico da Ecohabitare, com consultoria e projetos limitada, empresa social que desenvolve projetos com foco na criação de comunidades sustentáveis. No Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, no projeto Brasília 2060, Plano Estratégico para uma Cidade Sustentável, é coordenador da pesquisa da área de educação. É autor de inúmeros livros e artigos sobre educação e um grande dinamizador da gestão democrática. Bom dia, professor José Pacheco. Vou indo, não é? Na minha provecta idade já não poderei dizer que vou bem, mas vou tentando estar dentro do que é possível. Não agradeço a oportunidade de falar, mas eu penso que é melhor responder a perguntas. Eu desenvolvi esta maneira de ser, não é? Mesmo nas ditas palestras, eu parto sempre das perguntas que as pessoas me fazem, com todo o respeito por quem chega e fala sem ouvir pergunta. Eu busquei não ser esquizofrénico, dado que na Ponte, desde há 40 anos, eu só falo quando discuto pergunta, ou discuto uma solicitação, quando um jovem tem alguma dificuldade e me interpela, eu vou, converso, e portanto, nos encontros com adultos, com professores, eu sigo o mesmo princípio, de que primeiro está a pergunta e depois, eventualmente, a resposta. Vamos começar a entrevista? Eu vou lhe fazer a primeira pergunta, então. O Brasil e os pesquisadores da educação começaram a lançar um olhar para suas pesquisas e produções depois que o saudoso Rubem Alves lançou o célebre livro A Escola que Sempre Sonhei Sem Imaginar que Pudesse Existir, em que ele apresenta um de seus projetos mais inovadores, a Escola da Ponte. O senhor pode nos contar um pouco sobre como o projeto Escola da Ponte se consolidou em Portugal e qual o diferencial dele em relação à pedagogia tradicional que ainda se faz presente, principalmente no Brasil? Eu poderia falar um pouquinho sobre a Ponte e, sobretudo, falar aquilo que ainda não está nos livros. Dado que quando eu escrevo, eu não falo aquilo que eu escrevo, que as pessoas sabem ler, vão ler. Então falarei um pouquinho da Ponte, sobre alguns aspectos que não vêm nos livros, nem nos meus livros, nem nos livros daqueles que lá fizeram um doutorado, mestrado, ou outro tipo de trabalho, pesquisa. Então a Ponte é uma escola da rede pública, em Portugal, que há 40 anos, feitos em setembro passado, decidiu agir. Porque professores como quaisquer outros, tão frágeis quanto eu,
mas que estavam muito incomodados porque davam as suas aulas muito bem dadas, nós planejávamos bem as nossas aulas, preparávamos bons materiais, mas ficávamos sempre interrogando-nos: porque é que nós damos tão bem as nossas aulas e há alunos que não aprendem? Há alunos que precisam de classes de apoio, há alunos que se evadem, há alunos que ficam analfabetos, há alunos que reprovam, alunos que vão para a educação especial, alunos, enfim. E não eram poucos. Aliás, eu penso que é uma pergunta que qualquer professor faz a si próprio. Por que é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? Bom, nós encontramos a resposta muito rapidamente. Se nós damos aula e eles não aprendem porque nós damos aula. Lógico. Mas isso não nos ajudou muito. Aliás, até nos colocou numa grave crise. Porque o que nós sabíamos era dar aula. Nas nossas turmas. Com aquilo que nós sabíamos. Com as nossas certezas, os nossos achismos. Então, como nós não somos irresponsáveis e respeitamos as crianças, elas não são cobaias, não é? Nós continuamos dando aula, mas modificando aqui e além o modo como nós dávamos as aulas. Já eram aulas bem diferentes. Aquilo que hoje até se pode comparar a algo que parece ser recente e não é, que é a aula híbrida, o ensino híbrido, essa coisa que veio dos Estados Unidos e que não serve para nada. Então, nós começamos a dar aula de outro modo. Porém, mesmo modificando a aula, mesmo modificando o trabalho escolar, continuava a haver alunos que não aprendiam. Até que nós fizemos uma análise da legislação para ver se encontrávamos lá, porque nos livros do Piaget, do Vygotsky, do Lyotard, de Montaigne, Bakhtin, Vallon, Pierron, lá está escrito que não se deve trabalhar dando aula. Mas nós não sabíamos se fazer outra coisa. E fomos ver se na legislação, na legislação haveria algo que nos pudesse ajudar. E havia. Na Constituição da República, a Constituição da Federação, está inscrito e consagrado o direito à educação de todos. Todos. Sublinha a palavra todos. É um direito. Um dos principais direitos. Direito à educação. E nós não garantíamos esse direito. Na Lei de Diretrizes e Bases estava escrita que era dever do Estado garantir a educação de todos. E nós não conseguíamos garantir a educação de todos. Então, pôs-nos um problema. Se o modo como nós trabalhávamos não garantia a educação de todos, nós teríamos o direito de continuar a trabalhar desse modo? Posto de outra maneira, se o modo como o Ministério da Educação do Brasil, o MEC, funciona, se as medidas provisórias ou definitivas que ele emite não conseguem garantir o direito à educação de todos, o Ministério pode continuar com essa política educativa. Se o modo como as secretarias e as escolas trabalham não garante o direito à educação, as secretarias de educação e as escolas têm o direito de continuar a trabalhar desse modo. Se o modo como eu trabalho como professor, dando aula, tendo turma, tendo série, tendo prova, tendo horário, não ensina a todos, eu tenho o direito de continuar a trabalhar desse modo, tendo consciência de que vou condenar tanta gente à ignorância e à infelicidade? A resposta é não. Eu estou a colocar a questão no patamar que nós colocamos há 40 anos. Não se trata apenas de um problema de ordem pedagógica, não se trata apenas de um problema de ordem legal, de direito, trata-se de um problema de ética. Os professores são competentes, mas se não mudam, não são éticos. E foi esse compromisso ético que nós assumimos. Não tínhamos medo do novo. Eu tenho medo do velho. Eu tenho medo dessa corrupção que está aí. Eu tenho medo desses professores doentes que estão aí. Eu tenho medo desses ministros incompetentes que passam por aí. Dessa gente que não sabe o que faz e que impede que se mude para melhor.
Disso eu tenho medo. Do novo, eu tenho prudência. Eu tenho generosidade, ousadia e prudência. Foi isso que aconteceu há 40 anos. Hoje é uma escola de referência, talvez uma das melhores que o mundo tem. Então, o que aconteceu na Escola da Ponte foi aquilo que pode acontecer em qualquer lugar, se os burocratas da educação não o impedirem. Nós tivemos imensos problemas. O primeiro obstáculo éramos nós, os professores. A nossa cultura profissional, a nossa cultura pessoal, uma cultura feita de solidão de sala de aula. E o ato de educar não é um ato solitário, é um ato solidário. Um projeto humano educacional é um ato coletivo. Professor sozinho em sala de aula é do século XVIII e XIX. Não faz sentido no século XXI. Depois veio o problema dos alunos quererem ter aula, que é mais fácil, é mais cômodo. Não dá para aprender, não dá para trabalhar, não dá para esforçar. Depois vieram alguns pais com a mania de que a escola tem de ser como sempre foi. Nós explicamos, eles perceberam, os pais são inteligentes. E amam os seus filhos, né? E nós somos professores inteligentes e amamos os nossos alunos, então entendemos perfeitamente. Depois veio a formação de professores, que colocava lá da ponte gente que só queria dar aula. Ou seja, coitada da formação de professores. Ainda hoje aqui no Brasil é uma desgraça. E o mais interessante é que nós temos excelentes profissionais no Brasil. Bons professores universitários, mas que dão aula, coisa que ninguém imagina porque é que dão. Depois tivemos o Ministério da Educação contra nós. Muitas vezes tentou destruir-nos, só que se defrontou com uma comunidade que nos defendeu, porque quando os pais perceberam que os seus filhos eram bem cuidados, se desenvolviam não apenas no domínio cognitivo, mas no domínio emocional, afetivo, ético, estético, sociomoral, espiritual até, eles defendiam-nos. E defendiam-nos como a leoa defende o filho. Defendiam-nos contra as incursões do Ministério. Então a história da ponte é uma história de sofrimento, uma história de resiliência, é uma história que eu não desejo a ninguém, porque nos levou, inclusivamente, a alguns professores buscarem a psiquiatria, não é, para aguentar, tomar medicamentos, porque a maldade foi muita. E continua. Aqui no Brasil, como em Portugal, desde que haja um projeto como a ponte, que ousa sair do quadradinho, que ousa sair da zona de conforto, logo vêm os burocratas impor os seus critérios. Agora, naquela altura nós não tínhamos um Ministério Público que nos pudesse ajudar. Nós não tínhamos uma fundamentação científica muito adequada, porque nós agíamos pela intuição pedagógica e pelo amor que nós tínhamos às crianças. Então, em qualquer lugar, há professores que têm amor às crianças. Agora só falta é que esses professores tenham ética também. É isso. No Brasil, temos um projeto que caminha pautado nas principais prerrogativas da Escola da Ponte, que é o projeto Âncora, em Cotia, São Paulo. Quais foram os principais desafios de implementação do projeto Âncora no Brasil e quais serão as projeções desse projeto no futuro? O projeto Âncora tem 4 anos e meio de existência. É um projeto brasileiro, feito por brasileiros, com fundamentação científico-pedagógica brasileira, Lauro de Oliveira Lima, Paulo Freire, Milton Santos, Agostinho da Silva, enfim, Maria Nilde Masquelani, Ilan Antifa, Nisa Silveira, Florestal Fernandes, toda essa gente contribuiu, e os vivos, que eu não vou citar, posso esquecer-me de algum. É uma escola com professores como quaisquer outros, feitos a mesma matéria, com os mesmos problemas, com a mesma fragilidade que eu tenho, numa região extremamente conflitual, fica entre favelas, uma região bem difícil, e há 5 anos atrás, a pessoa que tinha a ONG, que era uma ONG de contraturno, me convidou, me pediu, entretanto ele faleceu, Walter Stoia, um grande homem, um grande empresário, que tinha um sonho, que era salvar vidas de jovens. Mas ele dizia que era como tentar enxugar gelo. Ele tinha o contraturno, com teatro, circo, etc. Mas os jovens iam para a escola tradicional e voltavam no dia seguinte iguais ou piores. Então, ele queria fazer uma escola e eu fui ajudá-lo. É curioso, quando eu cheguei, a primeira dificuldade surgiu.
um velhinho perguntou-me se eu era o professor Pacheco. Eu disse, tem dias que sim, tem dias que não. Bom, não, mas o senhor é que vai fazer o projeto? Não vou fazer projeto nenhum. Quem faz o projeto é quem cá está. Então você vai entrar numa fria. Eu disse, mas porquê é que eu vou entrar numa fria? Porque com estes professores que nós temos aqui, você não vai conseguir fazer nada do que fez lá na Europa. Aí eu perguntei, mas eu tenho outros professores, não são estes? Não, só são estes. Eu disse, então é com estes. Ele disse, você é louco. Bom, já se arrependeu de me chamar louco. Também me chamavam louco há 40 e tal anos, né? A loucura está aí. A loucura é esses políticos corruptos que aí estão a sustentar uma escola que não ensina. Isso é que é louco. Essas medidas provisórias e essas reformas e essas coisas estão para aí, absurdos, disparates, que nem vale a pena comentar. Então, começamos assim, com pessoas como as outras, com alunos jogados fora das outras escolas. Nós só temos classe D, E e F. Nem classe C nós temos. Vamos ter agora A, B e C, porque criança e jovem são todos bonitos, independentemente de serem A, B, C, D ou F. Eles vêm. Só que até hoje só tivemos esses jovens que hoje estão, como eu posso afirmar, num IDEB 10, uma escola de plena aprendizagem, sem qualquer problema de indisciplina, entre favelas, jogados fora, não é? Que não sabiam ler nem escrever aos 14 anos, uma coisa impressionante, cheios de violências dentro, expulsos, enfim. Também tinha outros jovens que não eram assim, mas a maioria eram desse perfil. Então o que aconteceu foi que essas professoras e outras pessoas, porque uma escola são as pessoas, não são os edifícios, não é? São pessoas. Essas pessoas, professores, com a formação igual a qualquer outra, com os limites e potenciais de qualquer professor, eles perceberam que teriam de ser éticos. Para além de competentes, teriam de ser éticos. E professores que deram 20 anos de aula, 25, 30 anos de aula, passaram a não dar aula, lógico. A aula é um dispositivo do século XVIII, XIX, que não faz sentido nenhum no século XXI. É um escândalo epistemológico, é um escândalo, é uma vergonha que professores ainda deem aula. É uma vergonha. É uma vergonha. Não consigo entender, sinceramente, porquê. Ou melhor, eu entendo. Porque as escolas brasileiras não são geridas por critérios de natureza pedagógica. São geridas por uma burocracia instalada, autoritária, que impede que as escolas melhorem. Mas eu posso falar sobre isso se quiseres. Então, aconteceu um projeto com valores da comunidade, com princípios da ação da comunidade, com organização da escola segundo uma reconfiguração das práticas, deixou de haver aula, turma, série, prova que não prova nada, está dentro da lei, as escolas que têm aulas estão fora da lei, eu posso provar, estão fora da lei. A escola do Projeto Âncora e mais umas centenas que eu acompanho e outras que eu nem conheço, estão dentro da lei, quando, para além de cuidar das pessoas, atendem às dimensões, à multidimensionalidade do ser humano, constroem, desenvolvem novas construções sociais de aprendizagem, neste caso do Âncora, uma comunidade de aprendizagem, que não tem nada a ver com as comunidades de aprendizagem da Catalunha ou anglo-saxónicas, que não são comunidades de aprendizagem nenhumas, apesar de estar nas teses de doutoramento. São escolas que continuam com a sua aula, a sua turma, e que convidam os pais para fazer uma tertúlia, dar um projetinho. Isso não é nada, isso é cosmética. Eu estou a falar de efetivas comunidades. E o Âncora é uma delas. O Âncora foi tão longe em 4 anos que uma das maiores curadorias internacionais, né, a Inova Edu e outras, selecionaram 12 projetos no mundo, como os melhores projetos mais de vanguarda. O Âncora é um deles. O Brasil tem um projeto considerado dos melhores que o mundo tem, que faz parte agora de uma série de documentários da Globo e da Futura. É um projeto com 4 anos e meio, que pode perfeitamente concretizar aquilo que o Brasil precisa. Mas, infelizmente, temos um Ministério de incompetentes, de ignorantes, secretarias com políticos incompetentes e ignorantes, ainda que temos alguns que não são, as exceções à regra. Eu ainda ontem vim de uma prefeitura com um prefeito fantástico, uma secretária fantástica, mas são poucos. Têm uma consciência, são éticos e mudam. O resto é uma coisa horrorosa. Aliás, a maior parte das secretarias neste momento estão fora da lei. Porque uma das condições para se fazer diferente é a autonomia da escola. A autonomia da escola. E o Âncora é uma escola autónoma. É uma escola autónoma porque parte do artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases, que nunca foi regulamentado, sabe-se lá porquê,
Esse artigo diz que se deve conferir às escolas graus sucessivos de autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Nunca foi feito. Partimos do artigo 23º, de alguns incisos, que dá à escola a possibilidade de se organizar como quiser, desde que fundamentado e seja melhor. Então, o Ministério e as secretarias estão fora da lei. Porquê? O Plano Nacional de Educação estabelece que em 2 anos, a partir de 24 de junho ou 25 de 2014, todos os municípios e Estado, Distrito Federal, devem criar condições de gestão democrática das escolas. Gestão democrática das escolas. Não foi feito. Passou o prazo e não foram publicados os decretos. E aqueles que foram publicados não têm nada a ver com autonomia. Tem a ver com nova forma de controle através de normativos que atendem apenas ao nível administrativo e não ao nível pedagógico. Ok? Aqueles normativos que saíram dentro daquilo que o Plano Nacional estabelece são normativos de administração que tanto podem ser aplicados a uma escola, como a um hospital, como a uma padaria. Não tem nada de pedagógico. Não tem nada de pedagógico. Aquilo é uma vergonha. Então, os professores estão à margem, não agem, têm medo, têm o dever de obediência hierárquica, o que os impede, não têm autonomia. Eu, quando escuto um secretário dizer que as escolas têm autonomia, eu pergunto qual é a autonomia. Para já, o professor sozinho na sala de aula não é autónomo, é autossuficiente, é individualista. Transmite individualismo. Um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Então, se a direção da escola tem dever de obediência hierárquica, quando vem uma ordem do superior hierárquico, tem de cumprir, mesmo que não concorde, onde é que está a autonomia? Então, se não está a autonomia nos professores, não está nos alunos, não está na sociedade. As pessoas continuam a eleger político corrupto, não tem sentido crítico, nem cidadania. Isto tem a ver com a escola. A escola não prepara para a cidadania, educa na cidadania. Esses políticos corruptos andaram em boas escolas, mas não os ensinaram a ser gente, a ter ética, porque os outros professores também não têm. O problema é este. A autonomia de escola. Foi isso que o âncora fez desde o início. Apresentou um projeto político-pedagógico, um regimento interno efetivamente democrático, onde não há diretores, onde houver diretor não há autonomia, onde há hierarquia não há autonomia, onde há banheiro de aluno separado, banheiro de professor separado, banheiro de diretor, não há autonomia, porque até de defecar e urinar existe hierarquia. É preciso pensar isto. Porque é que há aula? Porque é que há autonomia? Porque é que há arquétipo? Porquê? Então o âncora é uma escola brasileira, considerada uma das melhores do mundo ao fim de 4 anos. Eu até tenho medo, porque a visibilidade social atrai maldade, enfim. Mas é uma escola brasileira, que não tem aula, não tem turma, não tem sede, não tem prova, não tem horário, trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia, porque o que está na Lei de Diretrizes e Bases não é que tem de ser 200 dias, nem que tem de ser 4 horas. Vão ler a lei. Então, a lei não. O projeto âncora concretiza a lei e concretiza a produção científica brasileira do século XX. E o que o âncora fez, qualquer escola pode fazer, é preciso que os burocratas percebam que as escolas têm de ser geridas por critérios de natureza pedagógica. É só isso. Em pesquisa inédita que realizei aqui no Brasil, entrevistando 12 pesquisadores brasileiros sobre como acontece a formação e a subjetivação na cibercultura, constatei que a cibercultura é a cultura do nosso espaço e tempo. Como o senhor entende a questão do uso das tecnologias da cultura digital na educação e se elas podem modificar o processo de ensino e aprendizagem, mesmo diante de ambientes escolares bastante conservadores, em que, por exemplo, existem leis municipais que proíbem o uso dos smartphones nas salas de aula? É outro problema. É que a forma como as novas tecnologias entram na sala de aula não vai alterar nada. E então as pessoas têm medo do smartphone, têm medo do celular, têm medo do iPhone, têm medo. E mesmo quando se põe uma lousa digital, a aula continua a ser aula, ou seja, desperdício de tempo, não se aprende nada numa aula. Com quadro negro ou com lousa de plástico é a mesma história. As novas tecnologias são incontornáveis. Elas vão ter que ser trabalhadas, mas de modo a humanizar o processo de aprendizagem e não a criar monstrinhos de tela, como eu vi fazer nos Estados Unidos e na Colômbia, por exemplo, coisas horrorosas que eu vi, sobretudo nos Estados Unidos. E essa coisa da aula híbrida, ou do ensino híbrido, ou blended learning, que é outra porcaria, desculpa a expressão, porque continua a ser aula,
mas metem lá uns momentos em que os jovens podem ir ler lá na internet. Não adianta nada pôr um laptop na mão de uma criança ou de um jovem, que ele não vai aprender. Tem que haver intervenção de mediação pedagógica, tem que haver intervenção para ajudar realmente o jovem a construir um projeto, a elaborar um projeto de pesquisa, um roteiro de estudo, a saber selecionar a informação no acesso à internet, a saber analisar e criticar essa informação. Tem que aprender a selecionar, mas não só, a avaliar e a comparar diferentes informações. Tem todos esses processos complexos que são necessários, são das grandes competências que são exigidas para o século XXI. Tem que aprender a comunicar o conhecimento que resulta de um trabalho de mediação a partir da informação colhida e que um educador pode produzir com o aprendente. Enfim, e depois de comunicar, transformar essa informação num conhecimento e conhecimento numa ação, desenvolvendo competências. E isso não é suficiente, para isso não é suficiente ter um laptop nas mãos de cada aluno, ou ter uma lousa digital, ou ter uma aula híbrida, porque a aula não serve para nada. O que é preciso é que realmente se utilize o iPhone na escola, o celular, todo o acesso à informação, num outro contexto, que é aquilo que eu defendo. Não se trata de mitigar, não é? As novas tecnologias são panaceias para cosmetizar o modelo educacional que temos aí, que é obsoleto, já desde o princípio do século XX, que é obsoleto, mas continua. Não, as novas tecnologias surgem para mostrar que toda a formação no século XXI é autoformação. Pode ser uma autoformação assistida, tutorada, com certeza, mas é autoformação. E é uma autoformação em equipe. Outra das grandes competências do século XXI, saber trabalhar em equipe. Então, quando eu penso nisso, eu vejo que no Âncora são utilizados os recursos todos das novas tecnologias, tem uma plataforma digital de aprendizagem extraordinária. Né? As crianças e os jovens e os adultos desenvolvem pesquisa, aprendem efetivamente com os smartphones, com os iPhones, com tudo isso que é preciso. Eu fico muito preocupado quando vou a certos encontros onde se traz dos Estados Unidos e de outros lugares certas contribuições das novas tecnologias. Porque aquilo não serve para nada. Tudo que vem dos Estados Unidos é inútil. Não serve para nada, porque eles continuam lá com a sua ideia de que dar aula é que é. Mas o que eu vejo é que a maioria das pessoas que lá estão são especialistas em informática, não é? Técnicos de processamento de dados, enfim, jovens maravilhosos, mas que não sabem nada de ciências de educação. Depois vejo empresas brasileiras a financiar tudo isso, não vou dizer o nome delas, porque, pelo respeito que eu tenho, continuando a financiar projetos que pensam que as novas tecnologias vão resolver o problema da aprendizagem. Não vão. Que não seja perdoado, não é? Todo este tom crítico, mas eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado quando vejo ser reforçada a competitividade, o individualismo, com a introdução das novas tecnologias. Há um tempo atrás, eu estava a falar com um jovem que tem uma grande empresa de plataformas digitais. E ele estava-me a dizer, professor, eu vendo plataformas digitais para o ensino particular e cada escola de ensino particular que compra tem direito a uma escola da rede pública de ter gratuitamente. Eu acho extraordinário, ótimo. E disse, então como é que é essa? É uma plataforma de ensino. Ah, bom, não é de aprendizagem. Não, é bom. Mas como é que funciona? Sabe, os professores fazem projetos para os alunos, disponibilizam projetos, depois, dentro desses projetos, os alunos podem escolher estudar o conteúdo que eles quiserem. Eu disse, é bom, realmente. Mas, dá-me lá um exemplo. Por exemplo, um projeto de instalar uma rede de cabos de telefone em que o jovem precisa de aprender a raiz quadrada. Eu disse, ok. Isso faz sentido. É assim? Não, não é assim que fazem. Mas porquê? Porque cada jovem faz um projeto. Assim, e cada jovem estuda o que quer. Mas como é que é? Olha, por exemplo, o jovem um dia decide estudar a regra de 3 simples. E eu pergunto, e porquê é que ele decide estudar a regra de 3 simples? Ele, como? Porquê é que ele decide estudar? Para que é que ele vai estudar? Princípios gerais da aprendizagem, está lá no Vygotsky, está lá no Brunner. A aprendizagem tem que ser significativa, ou seja, eu sei porque é que eu vou procurar. Porque é que eu vou? Eu tenho que ter por trás de mim alguém que me ajude a ser autónomo, a saber procurar a partir de uma necessidade, de um desejo, de um sonho execuível. Bom, não é isso que se passa.
Professores continuam a preparar projetos para os alunos, já pré-fabricadinhos, estão lá, os alunos escolhem os projetinhos, enfim. Continuam a fazer planejamento de aula. Não é? Eles devem ensinar o aluno a planejar-se, isso sim. A saber gerir os seus tempos, os seus espaços, e não a controlar o outro através de um planejamento. Porque o gesto humano é imprevisível e ninguém deve controlar ninguém. Planejamento de aula é para um aluno médio, que não existe. E o professor não deve preparar projetos para os outros, deve construir projetos com os outros. Com os outros. A partir dessas necessidades, das gestões, em equipe, e que tem uma componente social, comunitária. O professor não tem que estar a pôr uma provazinha, de vez em quando, nas mãos dos alunos. Uma prova não prova nada. Tem é que ensiná-los a fazer autoavaliação e ele próprio praticar aquilo que está nas diretrizes, que é a avaliação formativa, contínua e sistemática, centrada em processos, de preferência com portfólios digitais de aprendizagem. Portfólio. Então, estamos aqui numa situação de veras delicada. Temos novas tecnologias que podem ser bastante úteis, mas elas são utilizadas quase sempre para desenvolver ainda uma maior autossuficiência, individualismo, competitividade negativa. E não para fazer aquilo que qualquer iPhone, qualquer instrumento de acesso à informação poderia servir. Os jovens do Âncora usam tudo, usam desde o celular, o iPhone, o iPad, usam tudo, porque desde que tenham acesso à informação, através da internet, ou através de uma pessoa, ou através de um livro, ou através da observação da natureza, ou através da igreja, da empresa, é isso que é preciso. Pôr-se em contato com a realidade, trabalhar a realidade através do seu potencial de cada um, em equipe, usando e abusando das novas tecnologias. Mas nunca em sala de aula, com turma, com série. Isso é mitigar o velho modelo, que é um absurdo, no século XXI. Em 2014, o senhor lançou o livro Aprender em Comunidade. Em sua concepção, o que é aprender em comunidade? Olha, existe uma tese no Brasil, não vou dizer qual foi a universidade, nem a doutora, aliás, que publicou essa tese, e que se espalhou pelo Brasil, já são uma dúzia de universidades que trabalham o conceito de comunidade de aprendizagem. Porém, o Tupiniquim, não é? E o seu complexo do vira-lata, não é? Síndrome do vira-lata, pensam que lá fora é que está tudo o que é correto e que cá dentro não existe nada. Não. Então eu li a tese, convidei a autora para conversar, porque já nessa época eu sabia que as primeiras comunidades de aprendizagem não surgiram nos anglo-saxónicos nem nos catalães. Nem aquilo é comunidade de aprendizagem. Já disse, é uma escola, escolas que fazem umas coisinhas com a comunidade e pensam que isso é comunidade de aprendizagem. Não é nada disso. Comunidade de aprendizagem é uma nova construção social de aprendizagem, que parte de premissas completamente opostas às da escola da modernidade, dos Estados-nação da Prússia, da França e da Inglaterra da Revolução Industrial. Portanto, é outra concepção de educação, é outro conceito de escola, de ser humano, de visão do mundo. Então, uma nova construção social que não tem nada a ver com essas teses que estão para aí. Essas teses são estrangeiras e que não servem para nada, a não ser para adiar o que é preciso fazer. Esse é o perigo. Que as pessoas acreditem naquilo que lá está escrito. Não é por aí. Eu tive várias oportunidades de conhecer comunidades de aprendizagem que aconteceram no Brasil. Já com algum perfil de comunidade de aprendizagem, a primeira em 1905, até houve uma no final do século XIX, mas eu não tenho dados suficientes para falar sobre ela, portanto estou a falar de pesquisa. Depois temos Eurípides Barçanufo, em Sacramento, temos, se quiserem, as comunidades que eram as escolas educacionais, os colégios educacionais, Batatais, Americana, para São Paulo, que se aproximavam muito dessa forma. Mas temos, sobretudo, um autor que foi o primeiro que falou de comunidades de aprendizagem no mundo. Esse autor é brasileiro e que não aparece nas teses de doutoramento sobre comunidades de aprendizagem, o que é um escândalo. Bom, e aconteceu o seguinte, foi mais ou menos por 2005, talvez. Eu estava para vir morar no Brasil, como vim, logo no ano seguinte. Eu ia e voltava, e eu comecei a tentar perceber o Brasil. Se é que isso é possível, acho que é difícil ou impossível, mas eu estou a tentar compreender o Brasil. E eu tinha tentado, já várias vezes, através de leituras de obras da literatura brasileira e da pedagogia brasileira. E um dia eu andava à procura de um Casmurro, não é? Que é um clássico, para ler, porque eu estava no Catete, lá no Hotel Novo Mundo, lembro perfeitamente,
passa publicidade, estava lá no Flamengo e fui procurar num sebo de rua o livro, o Dom Casmurro. Rapidamente o encontrei, tinha dois por trás do catete, dois sebos. Eu olhei para o livro, Dom Casmurro, e ao lado de Dom Casmurro, e nada acontece por acaso, eu acho que há coincidências que não são coincidências. Eu olho para um livro que estava pousado e o título era Escola Secundária Moderna. É um título vulgar, mas eu, educador, curioso, peguei no livro e pegava nos dois livros, olhei, eu levei um susto. Aquilo que ali está é a comunidade de aprendizagem. Um estudo prévio sobre comunidades de aprendizagem. A partir da escola. Entretanto, eu soube que havia um outro livro, que era Escola da Comunidade. Escola da Comunidade, do mesmo autor. Bom, quem é esse autor? Lauro de Oliveira Lima. Um grande injustiçado, um grande esquecido. Porque se o Anísio foi um homem de coragem e por isso foi assassinado, no Rio de Janeiro, não é? Ele foi assassinado. Se o Darcy foi um homem definitivo e foi exilado, o Lauro não foi exilado nem assassinado, mas a publicação desses dois livros valeu-lhe prisão, tortura, destituição de cargo e passar muito mal. E os brasileiros matam duas vezes a mesma pessoa. Matam porque ele morre e matam a memória. É uma tristeza que eu não vejo os livros de Lauro de Oliveira Lima nas faculdades de pedagogia do Brasil. É lamentável. Então esse Lauro, que eu conheci, eu perguntei, quem é este homem? Ninguém conhecia. Mas uma professora mais velhinha disse, eu sei quem é, ele mora no Recreio dos Bandeirantes. Eu gastei uma nota preta nessa manhã, fui de táxi para o Recreio dos Bandeirantes, eu tinha que encontrar aquele homem, encontrei. Estivemos a conversar, uma longa conversa. Ofereceu-me os livros dele autografados, que eu guardo religiosamente. Fui à escola da filha, da Beta, a chave do tamanho. Me encantei, embora com alguns limites. Porque ele era piagetiano, portanto, era muito, muito focado ali. O que eu quero dizer? Lauro faleceu em janeiro de 2013. Foi muito sentida a morte dele no Projeto Âncora. Porque nós tínhamos convidado para ele ir lá, ele já não podia, estava muito doente, foi a filha. Nós choramos de emoção. E choramos ainda mais para dentro quando vimos que no dia seguinte nenhuma notícia de jornal aconteceu sobre aquele homem maravilhoso que eu posso colocar ao lado de um Paulo Freire, sem qualquer dúvida. Ele tem uma vasta obra, embora com, enfim, uns vícios piagetianos. Ele é um homem que abre caminho para a nova construção social da aprendizagem, é brasileiro, tem fundamento científico e é ignorado por essas teses de doutoramento que aí estão. Então, eu tenho o croquis que ele construiu em 1961 do livro Escola da Comunidade. É um deslumbramento o que ele faz ali naquele croquis. Eu guardo, tenho o original, tenho os facsímiles, para quando publicar um livro sobre esse assunto, já novas construções sociais, eu vou juntar para as pessoas verem que o Brasil tem tudo o que precisa. Tem os maiores teóricos que eu conheço no mundo, tem os melhores professores do mundo. Agora é preciso é que tenha bons governantes da educação. O Brasil tem sofrido nos últimos tempos várias mudanças políticas, econômicas e morais. Como o senhor analisa essas mudanças no cenário brasileiro e qual a sua visão a respeito da educação diante das grandes transformações anunciadas pelo MEC no que diz respeito à reformulação do ensino médio? Já faltava essa pergunta, mas eu dou a resposta. Mas eu estava a dizer que em Portugal eu estive muito na política. Envolvi-me em política durante a ditadura, soube o que era prisão e tudo mais. Perdi muitos amigos, torturados e mortos, e exilados e suicidados. Depois da Revolução dos Cravos, onde eu participei como operacional, eu fui prefeito de cidade, fui vereador, enfim, muita coisa. Trabalhei com ministros. Sei muito bem quais são os limites da administração educacional. Sei que tem dificuldades. E é preciso compreender essas dificuldades dos governantes. É preciso compreender. Porque há uma cultura, enfim, que eu não vou comentar. No Brasil, o que eu encontrei foi algo semelhante. O Ministério tem gente maravilhosa, bem formada, tem técnicos de primeira água, mas, coitados, sucedem-se os ministros e o que sai cá para fora é disparate atrás de disparate, que não resolve absolutamente nada. Há 3 anos atrás, eu fui convidado para coordenar uma equipe de estudo
para a recolha de indicadores de boa qualidade de educação do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, e foi muito claro que, trabalhando outras dimensões do desenvolvimento humano sustentável, a dimensão da mobilidade, da segurança, da saúde, etc., nós percebemos que a educação era o eixo estruturante. É da educação que tudo depende, mas não dessa educação que está aí e que o governo continua a fomentar. Depois disso, eu e mais 7 pessoas fomos convidados para fazer parte de um grupo de trabalho do Ministério, com o ministro Renato Giannini. E eu fui, gratuitamente, trabalhei para fazer um levantamento de organizações, escolas, com potencial inovador e criativo. Elencamos centenas e selecionamos 178. Mas deve haver 2.178. O Brasil é pródigo em boas experiências, em bons projetos. Mas todos eles estão em crise porque a administração escolar, as secretarias, diretorias, tenta estragar totalmente. Cada vez que aparece alguma coisa diferente, o primeiro movimento é acabar com aquilo. Quase sempre. Não quero ser injusto nem generalizar. Então, quando alguém me perguntou para o Jornal da Noite, da Globo, o que é que eu pensava da medida provisória, eu respondi que eu só falava de assuntos sérios. Eu respondi que só falava de assuntos sérios. Ou seja, eu respeito-me, eu me respeito como pedagogo, porque qualquer medida tem que ter fundamento legal e científico. Esta nem tem fundamento legal, porque contraria a Constituição da República, da Federação, e outros normativos, nem tem fundamento científico. Aquilo é uma mistura de propostas do tempo do Capanema, do tempo dos generais, com uns pauzinhos de... eu não posso falar sobre isso, sinceramente. É uma vergonha. Não é um assunto sério. Mas eu ainda assim fui falando. Por exemplo, falei de que quando se concentra 700 horas em 200 dias letivos, poder-se-á distribuir essas horas em 365 dias. Porquê é que são 200 dias letivos? As opcionais, elas não vão ser consideradas porque o jovem, industriado, porque o problema não está no ensino médio só, está no que está antes. Ele vem para o ensino médio para buscar um lugar numa universidade, porque o ensino médio deixou de ser a fase final do ensino básico para ser um acesso na antecâmara da universidade, em que todos competem com todos e todos tentam passar à frente dos outros de uma forma desalmada, sem um mínimo de solidariedade, nem coesão nacional, não é? Sentido de coesão. O que acontece é que o jovem que vem preocupado com a entrada na universidade, ele vai querer saber de sociologia, filosofia, vai perder tempo com isso? Não vai, ele vai concentrar-se na matemática e português, que é o que vai aparecer no Enem e no vestibular. Ou seja, o resto, mesmo como opcional, vai desaparecer. Ou seja, vamos ter bonsais humanos, pessoas incompletas. É um desrespeito pela ciência da educação que me espanta como é que as pessoas aceitam. Nas escolas onde eu trabalhar, nós vamos fazer da medida provisória papel higiênico. Nós não vamos respeitar isso porque isso não tem sentido nenhum, não tem fundamento nenhum, e desculpai estar a falar com esta emoção. É um insulto à minha inteligência, é um insulto aos professores que sabem de educação. Essa gente que aprenda, e se não aprende, que dê lugar a quem sabe. Medida provisória ou outras reformas para isso fazem são disparates, porque mantêm um modelo tradicional intocável. Só que lhes metem mais umas coisinhas opcionais, ou mais os computadores, ou mais umas hortinhas, ou mais moeda. Não serve para nada. É andar a perder tempo, já perdemos tempo demais. Essa gentinha que está no Ministério e que impede que os bons técnicos do Ministério façam o que é preciso, que deem lugar a quem sabe. Quanto à crise política, eu digo-te, eu tenho dificuldade em explicar aos meus companheiros da Europa muitas das idiosincrasias brasileiras. A última pergunta que me mandaram em e-mail, a pergunta era esta. Zé Pacheco, é verdade que há um indivíduo que tem mandato de captura da Interpol e que é deputado federal? Eu disse, eles não acreditamos. Não pode, onde é que pode? Sim, e não é só esse, dos 500 e tal, 300 estão a contas com a justiça. Eles não acreditam. Não é só o Cunha, coitado do Cunha. O ministro, quando apresentou a medida provisória, foi xingado. Não, o ministro, coitado, não tem culpa nenhuma. O ministro não sabe nada de educação, portanto, é ele. Quem é responsável são os seus subalternos que produzem
essas aberrações em forma de lei, não é? É isto que está em causa. E o que é que eu fico emocionado e fico assim tremendo? Primeiro, eu estou velho. Não estou para aturar certas coisas, não tenho paciência, nem falo politicamente correto. E depois, porque eu vejo os professores calados, a cumprir aquilo que não faz sentido nenhum, levando a que os seus alunos não aprendam. E o direito à educação, volto a dizer, está na Constituição da Federação, está na Lei de Diretrizes e Bases, e não é por aqui que o direito à educação vai ser respeitado. Muitos vão ficar sem aprender, e isso, eticamente, é reprovável. Portanto, tudo o que seja tentativa de mitigar o velho modelo é um ato imoral, é um ato antiético, e, portanto, eu não respeito. E arrisco as consequências. Eu quando critico, eu junto-lhe propostas. Não basta criticar. Criticar é fácil. É que os professores desobedeçam. Estamos num tempo de resistir, desobediência. Segundo, que os professores sejam proativos. Aqueles que tomam consciência do que é preciso fazer, que hajam no respeito pela lei e pela ciência, com dignidade profissional. Uma das condições da autonomia é a gestão democrática. Que exijam condições de gestão democrática, que entreguem nas suas secretarias, que entreguem nas suas diretorias, propostas de termos de autonomia de escola e que desenvolvam efetivamente os seus projetos político-pedagógicos, porque não é isso que acontece. O Ministério não cumpre a Lei de Diretrizes e Bases e as escolas não cumprem os projetos político-pedagógicos impunemente. Então é preciso que os professores sejam corajosos, prudentes, que respeitem a lei. Eu estou dentro da lei. Que respeitem a lei, que fundamentem as suas atitudes nas ciências da educação. E, portanto, dentro disso, que partam para projetos em equipe e que se alguém não permitir, se houver algum diretor, alguma diretoria, alguma secretaria ou o Ministério que quer impedir, há uma coisa chamada Ministério Público, que existe para fazer prevalecer a lei. É isto que eu digo. Espero que não seja preciso. E mais, eu conheço muitos professores maravilhosos, muitos técnicos do Ministério da Educação maravilhosos, muitos secretários de Educação maravilhosos, muitos projetos maravilhosos, muitos diretores maravilhosos. O Brasil tem tudo o que precisa. Só precisa é de desobedecer às leis que não têm fundamento legal ou científico. E fazer aquilo que é preciso. Novas construções sociais de aprendizagem, em honra de Paulo, de Lauro, de Nisa Silveira e de outros que tais. Tá bom? É isto. Nós agradecemos a sua presença, professor José Pacheco. Acreditamos que o que o senhor trouxe para a gente aqui de discussão, de reflexão, seja muito importante para que a gente possa pensar a educação nos próximos tempos. Um grande abraço, muito obrigado pela presença e espero que a gente possa contar contigo em outros eventos. Um abraço, professor José Pacheco. Até breve, então. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre projetos em desenvolvimento no Brasil, eu posso deixar um site, um sítio? Então podem consultar o site, ou o sítio em brasileiro, Ecohabitare, eco, e depois com um H, habitare, acaba em e.com.br, ecohabitare.com.br. E há muitos outros sites, eu dou este porque tem lá livros meus, que podem baixar em PDF sem pagar nada, tá bom? Fiquem em paz. Muito obrigado.